Olá, eu sou Raoni Kuzma. E eu sou Daniel Faulin. Eu sou o Bruno Caporusso. E esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, gente, a gente vai bater um papo com uma pessoa muito legal, que é o amigo Bruno. Ele é um baita diretor de arte, ele é formado em propaganda e marketing. E aí, meu amigo, conta um pouco pra gente quem é você. Bom, eu vim do marketing primeiro, me formei em propaganda e marketing, comecei atuando como analista de marketing, mas eu sempre tive essa veia artística e como essa formação me permitia esse caminho duplo no mercado, chegou uma hora que fazia sentido eu tentar, dentro da publicidade, exercer mais essa veia artística, e foi quando eu comecei a praticar mais o design dentro do mercado, para o mercado publicitário. E aí foi uma escalada, né? Comecei na minha primeira agência em Santos, vim para São Paulo, e aí as coisas foram crescendo até eu montar o meu próprio estúdio. Depois sofreu uma fusão com uma outra agência de tecnologia, e aí a gente meio que juntou os dois lados do cérebro, que era a razão e a emoção, a tecnologia e toda essa parte artística que todo bom projeto, seja ele do que for, precisa, necessita, e é o que as pessoas acabam tendo contato logo de cara. E aí foi isso. Nessa minha escalada como diretor de arte, em vários momentos eu também fui diretor de redação, em vários momentos eu fui atendimento, e hoje tento coordenar mais os trabalhos para dentro da nossa agência, do nosso estúdio. É até difícil de catalogar a gente aí por tudo que a gente exerce, pelos trabalhos, pela gama que a gente abraça dentro dos projetos, tentando sempre levar solução para o cliente. A gente se dispõe na EdMind a solucionar o que o cliente precisa nas diversas vertentes que o projeto pode necessitar. Muito bom. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso Deep, que a gente possa compartilhar muita coisa boa hoje aqui com nossos Com certeza. ouvintes aí. Cara, a primeira pergunta, eu queria saber assim, o que é design para você, né? Já que a gente compartilha aqui os três, né, quase da mesma fonte, né? Exato. O que é design para você? O que é a criação para você, né, de fato? Cara, o design em si, para mim, ele é organização. Eu acho que quando você começa a organizar as coisas, você está fazendo design. Não só o design gráfico, não só o design dentro da publicidade, mas quando a gente fala design de interiores, é onde você passa a organizar as coisas. E acho que dentro dessa organização existe N fatores que você precisa fazer funcionar de uma vez. São cores, são formas, são texturas, e isso vai além do plano ali 2D, né, de quando você vê um cartaz, de quando você vê um anúncio, de quando você vê um post, ele vai para o 3D, não só o 3D da tela, né, do 3D da animação, do motion, mas como para a vida real, né, quando você organiza suas coisas ao seu redor, eu acho que você está fazendo design. Legal. E a questão da publicidade, como que ela encaixa nisso? Cara, a publicidade, ela lida com muitas frentes, né? Eu acho até, vamos dizer assim, relativamente hoje você não tem formações específicas, você tem muito curso, a propaganda ela vem se desmembrando ao longo do tempo, mas hoje quando você vai buscar uma faculdade, eu acho que a publicidade devia ser tão fracionada quanto a medicina, porque dentro dela você tem diversos elementos para você coordenar. E eu acho que o design ele vem para isso, ele vem para arrumar uma série de fatores, ele vem para arrumar numa comunicação só, não só o design gráfico, mas o design, a produção audiovisual como um todo, ela necessita de uma organização. E acho que é essa premissa que eu tenho de design, assim, quando você tem uma porção de elementos, você precisa fazer todos eles acontecerem de forma harmoniosa e aonde se dá o design. Então a publicidade ela precisa, eu acho que é um dos carros-chefes a você organizar tudo e deixar tudo de forma harmoniosa, seja um vídeo, seja um texto, uma foto, texturas, cores, formas, tudo isso que eu cheguei a comentar que é fundamental. Legal. Não, eu pergunto isso porque, assim, obviamente, né, vai de cliente para cliente, cada situação.
Mas eu não sei se no seu mercado aí acontece, mas no meu, que é muito voltado para o B2B, às vezes tem uma confusão, né? Do marketing, da publicidade, né? Do Nossa, gigante. design. E aí, cara, você fica nessa neurose, né? Fala, porra, caralho, será que é um mal do nosso mercado que a gente não sabe explicar o que a gente faz ou é realmente falta de informação? Caralho, eu falo, mano, deixa eu perguntar isso. Então você viu que a minha pergunta foi, ó, design e publicidade. Aham. Não, eu costumo definir assim, é muito comum, né? Tem muita gente que não tem essa noção e eu falo, cara, marketing, a premissa do marketing, ela é realmente muito, muito simples. Marketing é você detectar problemas e propor soluções, detectar novidades e propor tendência. Marketing é basicamente isso. Claro que a hora que você ramifica a coisa fica gigante, mas é muito mais, como o próprio nome diz, é muito mais relacionado à decisão de mercado. E a publicidade, ela é um braço do marketing, né? Quando dentro do marketing você precisa de uma estratégia para comunicar ou para propagar, é onde você vai para a propaganda. E aí você desmembra tudo que tem dentro da publicidade. É como eu costumo, de uma maneira ultra rápida, tentar pôr para um cliente meio perdido. Muito bom. E Bruno, como é que você se preparou para ser um diretor de arte assim? Você teve essa oportunidade de fato se estruturar, se preparar, estudar para ser um diretor de arte? Ou um belo dia veio um passarinho, olhou para você e falou: "Filhão, agora você é diretor de arte, você que lute, te vire com tudo isso"? Então, que nem eu falei, quando você faz publicidade, principalmente eu que me formei em 2003, e acredito que a formação em publicidade hoje, é, ela talvez tenha novos mecanismos de ensino, obviamente, né? Mas quando eu me formei na publicidade, você fazia um pouco de tudo. E não tinha, assim, eu não tinha essa intenção, né, de ser um diretor de arte profissionalmente. Como eu falei, eu tinha muito essa veia artística. Eu desenhava muito, até um pouco antes de fazer faculdade. é, a minha ideia era vir para São Paulo, na época eu não morava aqui, e a minha ideia era vir para São Paulo porque eu ia ter um curso com o Mike Deodato Jr., que é um dos grandes ilustradores da Marvel. Na época, ele estava responsável por desenhar o Homem-Aranha, e ele ia dar um curso onde você ia sair com a tua HQ formada, com Que construção de legal. personagem. Era uma coisa bem intensa, e era onde eu colocava muita energia. E, cara, aí quando você chega nesse momento de falar para a família que você não vai fazer uma faculdade, que você quer fazer desenho e tudo mais, aí você, você já vê as caras, você já vê as caras entortando, você fala, putz, cara, e sei lá, na época eu não acabei me atirando, não acabei indo para cima nesse sentido, daí eu pensei, beleza, vou fazer uma faculdade, o que, que seria mais próximo dessa, o que tem mais a ver com essa questão artística? E aí foi a publicidade que apareceu. E dentro da publicidade você aprende um pouco de foto, um pouco de cinema, um pouco disso, um pouco de arte, um pouco de sociologia, um pouco de tudo. E aí foi quando eu já, né, obviamente, no computador, eu também já exerci esse lado artístico dentro do computador, dentro dos programas, dos softwares de edição de imagem, Photoshop, Corel, Illustrator. E aí eu fui desenrolando, fui aprendendo na marra e eu vi que ali podia ser um caminho. Falar, bom, aqui é uma forma de eu manter a minha veia artística, de continuar com isso e atuando dentro de um mercado que pode me dar algum fruto. Mas um preparo mesmo assim para isso, eu não tive assim. Foi tudo muito na raça, muito do que eu sei hoje foi aprendendo, observando, muito do que eu aprendi no desenho eu trouxe para dentro do layout aplicado ao mercado, como é o design gráfico hoje, e é isso. Assim, não tive nenhuma preparação específica. Foi meio que na raça, aprendendo e indo para o mercado, aprendendo no mercado também, a partir do momento que eu fui para minha primeira agência. E assim a gente aprende um monte, né, cara? Isso é incrível isso, né? Porra, na raça, quando pintam as necessidades. E é legal que assim, o meu primeiro chefe, vamos dizer assim, ele era muito parceiro meu dentro da agência. E ele foi um mentor assim fudido para mim, cara. E era um cara que tinha paciência para explicar uma série de coisas. E dentro dessa agência, é,
que eu estava, ela ministrava cursos de Photoshop na época. E aí meio que uma coisa puxou a outra. Eu passei a ensinar algumas coisas. Às vezes eu fazia alguns inserts assim rápido num curso para demonstrar uma ferramenta ou alguma técnica no Photoshop, no Illustrator. E isso desenvolveu bastante. Mas o mercado, dia a dia, te faz crescer pra caramba. Quando você tem pessoas legais ao teu lado, isso também facilita bastante. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois aí. Queria o Raoni também, que eu vi o Bora? link. Hoje, na verdade, puta, cara, acordei, comecei a ler um livro lá que eu tô lendo de marca. Daí o autor falava bastante sobre, a gente precisa conhecer o cliente no fundo mesmo, né? Na essência dele. Porque senão tudo fica muito superficial, muito raso, né? E eu acredito muito nisso, porque como que a gente vai transformar uma marca, transformar uma empresa, uma identidade que seja, uma comunicação bem feita, né? Se a Exato. gente fica ali no raso, nas perguntinhas básicas, né, a gente não explora, né? Eu falei, puta, meu, graças a Deus que eu tive essa oportunidade, eu fui atrás de ser empreendedor, porque eu aprendo todos os dias, cara. Todos os dias tem uma coisa nova. E aí a pergunta que eu deixo para vocês aí, vocês também empreendedores, né? O que vocês assim se recordam de que foi um momento tipo, bem memorável assim, que vocês falam, caraca, meu, eu passei por isso e depois eu dei a volta por cima e foi um belo, tipo assim, um exemplo de superação mesmo, vivenciando essa parte aí, tanto do empreendedor quanto do designer, do publicitário, de fato, né? Ô, louco, Bruno, a bola é tua. Opa. Manda bala. Ó, Daniel, assim, de uma reviravolta, um case de reviravolta, assim, eu não me lembro, assim, de um case específico. Eu acho que quando você está, principalmente em mercados pequenos, quando eu comecei em Santos, e infelizmente, assim, Santos, não só em Santos, tá? Mas isso é meio que às vezes um mal do pequeno mercado. A gente encontra esse perfil muito aqui nas grandes cidades, em São Paulo, né, nas capitais, que é o pseudo empresário, que é o cara que ele quer voar, ele quer tudo do bom e do melhor e ele não entende. Eu não estou falando só de grana, não. É um principal motivo que embarrera o andamento desses projetos, mas ele não tem a percepção e a cabeça como a gente aqui vem trabalhando construção de marca. Então, às vezes, ele quer algo raso justamente para que seja rápido, para que seja barato, e aí é o famoso logotipinho que sai, né? Você cospe um logotipinho lá e o cara acha Pois que é. isso é marca. E é um problema crônico. Eu acho que os trabalhos que a gente vem triangulando aqui, né, que, por exemplo, a EdMind tem feito com o Raoni, vocês em conjunto, acho que da forma como o nosso perfil se complementa, o mercado hoje está começando a enxergar a marca de uma outra forma. Não sei se vocês notam isso, mas eu acho que já tem empresas que sabem que não precisa só de um logotipo, uma paleta de cor e um PowerPoint ali para falar quem é. Eles já necessitam Boa. de um roteiro para a marca deles. No mínimo, um roteiro de como eu vou me comportar, como eu sou como marca, né? Quando eu dou vida para o meu CNPJ, como ele anda, como ele fala, como ele senta, porque ele se torna uma pessoa. E, e eu acho que é isso, assim, o principal barreira é você transpor isso, você passar para as pessoas a necessidade de uma marca. E principalmente quando eu montei o meu estúdio junto com o Thiago, que era meu sócio e continua sendo meu sócio agora ainda na fusão com a Edmind, mas a gente tinha muito mais essa necessidade de trabalho e foi como você falou, Daniel. A gente ia muito a fundo, ia entender bem a pessoa, se reunia, via o que estava ao redor dela, para realmente você construir uma marca com gosto, né? Você sabe que tem um DNA, você não fica apresentando mil ideias, você vai de uma maneira muito pontual. Até, até, até a Orolab, né, Raoni? A gente
passou por esse processo recentemente e a gente Sim, trocou uma ideia para que isso revertesse numa identidade e fluiu bem, né? Quando a gente ouve bastante o outro lado e faz as perguntas certas, eu acho que isso reverte numa coisa bacana, que dá gosto, assim. Tem muitos projetos que eu fico muito satisfeito com aquilo que foi, com o resultado de identidade que saiu, sabe? Muito bom. isso é muito legal. Cara, no meu caso tem duas coisas assim que me marcaram muito, assim, e hoje que eu consigo enxergar, cara, eu falo, cara, que ninja que isso foi. Primeiro foi quando eu aprendi a falar não. Eu tava até comentando no de Patou, né, nosso podcast junto com o pessoal da Atom. Tipo, meu segundo case, eu achando que tava abafando, porque o meu primeiro case tinha sido um sucesso, ainda é um sucesso, graças a Deus. Mas aí chegou um casal de artistas e falaram, não, eu preciso disso, faço tudo. Entendo de indústria, entendo tudo. E no final das contas não entendia porra nenhuma, né? O que eu sabia eu fazia conceito, não entendia de produção, de P&D, de nada. E isso gerou um estresse Uhum. tão grande que a gente simplesmente parou de se falar. Né? Então, nesse momento, para mim foi muito marcante saber falar não e se posicionar do tipo, olha, até aqui eu vou, daqui para lá eu não consigo te atender, tem gente melhor do que Cabelo. eu. Perfeito. E a partir do momento que eu descobri esse limite, cara, eu comecei a me especializar muito no meu limite. Boa. E aí teve uma outra situação que me marcou muito, foi quando essa relação da postura. E eu estava junto com um grupo de empresários que me contratou para fazer o reposicionamento da marca deles e eu tive que me impor do tipo, gente, vocês estão fazendo uma cagada. Que se vocês continuarem, gente, vocês vão dar um tiro no pé. Não faz sentido nenhum vocês me contratarem se vocês não me ouvirem. E quando eu falei isso, eu falei, caraca, tô brabo? Oxi! E aí eu percebi esse peso que é ser um consultor, né? E essa delicadeza, não é essa delicadeza, mas essa responsabilidade. Isso para mim é muito marcante sempre. Eu vi a delicadeza que você foi. E aí, isso é muito legal, porque assim, isso me mostra muito a relação do nosso caminho, do nosso trabalho, sabe? Tipo, é direcionar exatamente o que o Bruno falou e o que o Daniel sempre fala, esse direcionamento estratégico para que você traduza A e entregue A. E ponto. Sem frescura. E quando você se especializa, quando você faz as tuas coisas de uma maneira consistente e com muita certeza, esse não vem também muito embasado. E na minha trajetória, principalmente quando eu montei o estúdio e passei a ser mais atendimento, na verdade, na minha primeira agência eu já atuava dessa forma e eu sempre fui meio que conhecido assim entre os amigos da publicidade, que quando eu tinha mais esse perfil de atendimento, eu era meio que o casca grossa, porque eu no bom sentido, eu batia no cliente, né? E é igual médico, eu sempre falava pro pessoal, publicitário tem que ser igual médico, é falar quantos meses de vida vai ter se continuar desse jeito. Pode até ser que a gente erre, pode até ser que a pessoa viva mais, mas é você chegar para ela e falar, cara, isso não vai para frente, isso tá horrível, é, mesmo que seja duro, eu acho Pois fundamental é, assim a perfeito. gente a gente ser sincero e com um toque de humor. Eu sempre tentei carregar um pouco isso nessas minhas verdades. E outra coisa legal é quando você estreita a relação com o teu cliente, que você coloca uma tracking ali paralela de amizade, você consegue trazer mais dessa verdade, toda essa sinceridade com uma carga de humor, você cria um relacionamento único. E teve um período em que eu e o Thiago a gente trabalhava numa holding, né, que a gente atendia várias pequenas empresas que estavam dentro desse grupo, e o nosso escritório ficava em meio aos escritórios dessa galera, assim. E era engraçado, cara, que a gente era rígido com a galera, a gente batia, né, com esse humor, com esse bom, no bom sentido. E, cara, a galera tava sempre na nossa sala, sempre ia lá bater papo, sempre queria estar perto. A gente sempre batia, porque os caras às vezes vinham com umas ideias horríveis, umas coisas toscas pra caramba, e a gente era sincero, falava, bicho, isso eu não vou fazer. Quer, vamos fazer de outra forma, ó, tem essa maneira, e aí você instruir cliente. É um processo mais cansativo que existe, cara, na publicidade, no marketing, quando você tem um estúdio, uma agência, instruir cliente
é a coisa mais pesada que existe. E é por isso que no meio publicitário essa treta, essa rinha que se criou entre os departamentos de criação, os designers e os atendimentos foi crescendo, porque muito atendimento perde a chance de instruir o cliente e ver como um caminho mais fácil despejar tudo no departamento de arte. Ah, os caras lá fazem, os caras lá refazem, os caras lá refazem pela 10ª vez do que eu instruir o cliente, entendeu? É só mexer uma linha. Eu sei, é só mexer, é só pôr um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Claro que há N casos, cada situação é a sua situação, cada grandeza de cliente com seus devidos departamentos de marketing também trazem as suas complicações, mas é isso. O desgaste em você defender uma ideia, instruindo do porquê aquilo foi daquela forma, é um dos pontos mais críticos que existem e poucas pessoas se dispõem a bater de frente com o cliente para bancar uma ideia. Deixa eu fazer uma pergunta então, rapidinho, só para pegar esse gancho. Aí é para os dois, tá? Quão Chuck Norris, assim, um gestor de projeto, um diretor de arte tem que ser para manter a qualidade do projeto e fazer uma entrega bacana, assim, uma entrega relevante? Cara, para mim, assim, vou me adiantar, tá, Daniel? Para mim, 100%, cara. Chuck Norris com o Rambo do lado e a faca na mão. Eu sou um cara, Raoni, que eu não, assim, no bom sentido sempre, mas eu não afino para cliente, cara. Eu não carrego essa máxima de que cliente tem sempre razão. Eu acho isso tosco, é velho pra caramba, é coisa de venda dos anos 50, tá ligado? E o quanto eu tiver que amassar o cliente para ele entender que aquilo vai dar certo, claro que você não pode ter um preciosismo em cima da sua ideia, não é você saber dar um passo para trás quando realmente alguma coisa está divergente no projeto, é você saber fazer todas as leituras. Mas quando está tudo dentro dos conformes, do briefing, das conversas, da sua leitura de mercado e principalmente de toda a experiência que você tem, bicho, tem que ser exterminador do futuro mesmo, cara. Eu acho interessante porque o que vocês falaram, principalmente o que o Bruno falou, é verdade, né? Eu trabalhei também em agências um bom tempo atrás e eu via que o atendimento, putz, ele pode ser o cara odiado e pode ser o cara desejado na agência, né? Uhum. O Deus, porque se ele também só fuder a operação e ser um gargalo ali, fudeu também, né? Exato. E ele tem essa capacidade de decifrar, decodificar o que o cliente quer pro especialista ali, de fato, né? Então, uma das coisas que eu tentei mudar aqui na agência, na Neurona, e assim, é bem complicado, eu acho que é um desafio diário, é onde o designer ele participa 100% no dia a dia do cliente, né? E nosso modelo permite isso hoje, graças a Deus. E tem muitas coisinhas que o próprio cliente consegue falar com o designer, putz, ali na lata e já resolve e acabou, né? Então a gente não tem um atendimento de fato aqui. Porém, eu tenho um coordenador que essa pessoa vai, digamos assim, é um atendimento um pouco mais estratégico, mas o dia a dia eles falam direto com os designers. Qual que está o segredo disso, né? Que o designer ele tem os clientes dele fixo, né? Então ele tem lá seus 4 clientes, ele atende aqueles 4 clientes todos os meses. Certo. Então cria-se uma proximidade com o cliente muito grande e eles aprendem a trabalhar em conjunto, né? Então isso funciona super bem, assim. Porém, óbvio, treta sempre vai dar. O coordenador está aqui para mesmo colocar limite em algumas coisas, até porque, não adianta, né? O cliente vai pedir a mais, é só mais um pouquinho, ou é uma arte a mais ali, depois você me cobra. Uhum. Então, assim, tem que ter processo, tem que ter regra, né? Exato. E aí, no final do dia, eu também, né? Acho que hoje eu crio menos, mas eu sou a parte estratégica aqui de muitos clientes. Então a gente fica, né, pensando em posicionamento, como a gente vai criar uma campanha de fato e tudo mais. Mas
tem funcionado essa troca ali entre cliente e designer, né? Porém, você tem que deixar a regra muito bem clara desde o início para não ter aquele negócio do cliente ligar para o cara escondido, né? E às vezes o designer não tem muito jeito, né? Ele Exato. não tem, ele não tem aquela vivência comercial muitas vezes, ou Aham. não tem aquele atendimento, né? E o Então daí o cliente cara é doido por um bypass, né? bypass, eu chamo de sanguessuga, né? Isso, é. Boa, boa. E é o bypass, é tipo, meu, faz aí, só mais isso aí. E o cara não sabe falar não muitas vezes, né? Então, tem muita coisa que dá para ser melhorada, obviamente, mas eu acho que essa relação entre designer e cliente vem mudando bastante aqui na agência. E a gente já tem um ganho muito legal, cara. Eu Acho que acho isso é que muito legal. se o diretor de arte, né, as pessoas que compõem o departamento de arte, se ela consegue ter um pouco de troca, né, se ela consegue ter essa relação, consegue conversar, eu digo isso porque não é de todo mundo que consegue bater um papo, trocar uma ideia, extrair informação. A Total. sensibilidade artística do designer, quando ele faz as perguntas certas e quando ele sente o cliente, isso reflete nos trabalhos de uma maneira absurda. Que muitas vezes o atendimento não tem isso. O atendimento tem uma boa relação, às vezes consegue extrair boas informações, mas é como se fosse um filtro. Muita coisa às vezes fica parada nele que não vai para a arte, né? Que não é passada para a arte. E, É, obviamente, o trabalho perde com isso. Às vezes o cliente não vai nem perceber, mas quando ele consegue ter, talvez em alguma das trajetórias de trabalho, ele consegue ter esse comparativo, eu acho que sem dúvida as coisas direto com o departamento de arte acaba fluindo melhor. Mas, infelizmente, eu acho que muita gente falta com o limite necessário e aí acaba abusando. É onde você precisa desse coordenador, é onde você precisa das pessoas policiando todo o mecanismo de troca comercial, principalmente, porque senão você fechou um orçamento em X e o teu designer já está em X vezes 3 e você não sabe, você fala, não, meu, para por aí que você já está fazendo o triplo já para o cliente e não é isso, entendeu? perfeito. Não, mas acontece muito isso. É que a gente trabalha muito com trabalhos sim mensais também, né? Aham, Então isso possibilita um verdade. pouco esse modelo. Agora, quando você tem por job, cara, É, aí não rola, hein, meu? Aí o é, cara vai. vai Aí, montar. aí não tem jeito. E Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta agora relacionada até um pouquinho de cultura organizacional, assim. Diga. E, meu, é muito difícil você ser criativo sem uma liderança que te estimule, né, a Uhum. isso. Qual que é o seu papel como líder? Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que. Ó, agora você me pegou assim. Mas eu tenho a resposta, eu acho. Eu acho que é uma troca sincera, cara. Eu acho que liderança, a palavra liderança, você coordenar um trabalho, você falar com pessoas para que tudo aquilo saia, cada pessoa faça o seu, acho que é uma troca sincera. Eu acho que das formas em que eu sempre pude ensinar as pessoas e coordenar as pessoas, eu sempre tentei ser o mais sincero possível e jogar de maneira muito aberta, de coração, numa relação praticamente de amizade. Apesar da gente estar falando do ambiente profissional e tudo mais, eu acho que um ambiente profissional onde existe, é o que eu falei, uma trekking de amizade ali num paralelo, isso fortalece essas relações. E eu acho que eu tento jogar com a verdade, sempre no equilíbrio, nunca explorando. Eu acho que exploração e as coisas em desequilíbrio desarranjam muito as relações humanas dentro dos ambientes de trabalho. É, você gerir a sua atuação humana perante aos outros é muito importante. Eu acho que a palavra liderança, a minha liderança, e eu nem gosto muito desse termo, porque pressupõe uma espécie de hierarquia mais verticalizada, e a gente, principalmente na Edmind, a gente tem tudo de forma muito horizontal, todo mundo está do lado um do outro.
né, cada um tem as suas responsabilidades, né, óbvio, cada um exerce uma função que, que guia o trabalho de uma certa forma, mas eu nem vejo a minha relação com o pessoal como uma liderança ou não. Eu vejo como troca, uma necessidade de troca sincera e harmoniosa. Eu acho que desse jeito as pessoas também colocam o coração delas um pouco em jogo e todo mundo se ajuda, porque trabalho com opressão, com necessidade de, de, de tempo, de dinheiro, somente isso sufoca muito as coisas. Perfeito. É até uma coisa que, se você me permite emendar, falar um pouco do mercado Mas, claro. publicitário, aproveitando e também ver a opinião de vocês. Isso para mim seria de grande valia e importante. Mas assim, o mercado publicitário, basicamente da sua formação, vamos falar de Brasil, certo? 90%, quando não é um planejamento de mídia, um planejamento estratégico, quando não é uma coisa que cabe ali num documento mais careta, mas eu acho que dá para dizer que 90% dos entregáveis dentro da publicidade são materiais artísticos, correto? Eu acho que vocês devem concordar comigo. Seja é, um anúncio, seja um comercial de TV, Show. que aí é um vídeo, né? Tudo que você faz dentro da publicidade para entregar, 90% é arte embutida, é áudio, é visual, é composição de uma série de elementos. E o mercado publicitário ele é ruim quando ele decidiu misturar arte com matemática. Porque quando a gente pressupõe arte, a gente abstrai tempo, a gente abstrai matemática, porque as coisas devem fluir de uma maneira muito orgânica, muito natural. E o mercado publicitário, ele constantemente mistura arte com matemática de valores e matemática de tempo. Então, a gente está aí há não sei quantos anos no mercado publicitário, num liquidificador ligado no talo com água e óleo batendo. Só que sempre que você desliga esse liquidificador, você vê micro bolinhas de água, micro bolinhas de óleo, porque as coisas nunca se misturam. E aí eu estou avançando bem no tema, que eu estou talvez até fugindo da questão da liderança, mas como isso reflete no nosso dia a dia publicitário, porque constantemente busca-se arte, mas só que dentro de um preço e dentro de um prazo. E eu acho que isso, cara, é um dos fatores que levam as pessoas dentro desse mercado a se sentirem cada vez mais sufocadas, ansiosas, deprimidas e tudo mais. Mas é isso, assim, fugi um pouco da liderança, Raoni, mas eu entrei nessa questão e também queria ver a opinião de vocês sobre isso. Foi perfeito? Quer que eu comece, Rony? Manda bala. Tô fugindo de Não, eu tudo acho que hoje. tem o. Então a gente tá acho que vivendo um momento da cultura dos likes, né? Dos views, então, e do cancelamento agora, né? Tipo, cara, hoje você vê muito isso, principalmente em agências digitais, né? Então, o que é feito é mais para dar like, view, do Aham. que qualquer outra coisa. E daí entra um pouco nessa questão que você falou do triturador, né? Então É, você começa a fazer aquilo que é. Puta, fica tudo muito chato, né? Tudo muito previsível. A gente não tem. Talvez fica todo mundo muito igual ali, porque o que vale é o número no final, né? aham. É o quanto que eu vou gerar de receita, é o quanto que eu vou impactar. E, cara, uma coisa que eu tento trazer aqui pra gente, que é esse lado do branding, né? Quem é você, né? Quem que é a sua empresa, né, cara? Tipo, faz sentido? E o Raoni sabe muito bem disso, né? Porque como a gente trabalha bastante com o mercado químico e cosmético também, gerou Puta, uns anos pra cá, todo mundo tem que ser green, né? Ah, não, tem que ser green, Pois é. green, 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 green. Caralho, mano, mas pra você fazer o produto que você faz, você polui pra caralho o meio ambiente, mano. É só uma Tipo, dialética, né? mas, bicho, assim, eu sendo bem sincero, tá? Podem criticar, mas foda-se o green pra você, cara. É, Mas tenta reverter
em ações sociais, talvez, né? Ou se apoia em outras coisas, melhoria contínua de processo, ou, puta, vamos investir numa faculdade que vai trazer uma solução, uma alternativa para esse produto aqui que eu estou devastando a natureza, sabe? Então, eu acredito muito que a gente está vivendo um momento aqui bem delicado, né, de likes e resultados, que eu acho que isso, puta, eu sou meio cético, acho que não sei se tem volta, porque, cara, o algoritmo é do capeta, né? E as Sim, marcas caem nisso, né? As pessoas caem nisso, cara. E cada dia que passa é uma nova rede social entrando e tudo mais. Então, acho que faz total sentido, isso que você falou. Acho que nós, como profissionais da área, a gente tem que fazer a nossa parte de não comoditizar a parada, sabe? Perfeito. E, a, e exato. aí tentar, cara, eu acho que é educacional mesmo, é educar. Porque Aí, boa. a partir do momento que você começa a mostrar o seu posicionamento de fato, cara, putz, talvez eu não queira esse cliente que só quer estar na mídia, só quer fazer um negócio por fazer, porque não tem propósito algum, só quer ganhar dinheiro com aquilo. Sei, cara, talvez fuja muito do que a gente está disposto a fazer também, né? E você, Raoni, o que você Aham. acha? Cara, eu acho que tem alguns pontos aí que eu vou chover numa olhada um pouco já do que vocês falaram, mas eu acho que esse é o caminho mesmo. Primeiro, acho que o mercado tornou as pessoas objeto, né? Então você é um funcionário, você tem que funcionar, e se você não tiver métrica de funcionamento, você não presta. Simples assim. Como é que você vai criar algo, né? Uma coisa totalmente. Claro, tem estratégia, mas né, esse ato de criar é um ato subjetivo. Então é complicado você colocar métrica em coisa que não necessariamente tem. Né? Exato. Esse ponto também de metrificar tudo é muito complexo, cara, porque você acha que tudo tem que ter uma métrica de sucesso, tudo Uhum. tem que ter um caminho processual ideal. E é aquela coisa, cara, você está criando, se tiver um piriri, você não vai criar. Acabou. Simples assim. Simples Né? assim. Então precisa ter um contexto para fazer com que isso seja viável, né? E o outro ponto, cara, aí chutando a canela do mercado, é um mercado que ele é literalmente ele vai com as ondas com as ondas sociais, só que ele tenta responder onda sem saber qual onda que é. Uhum. Né? Ele tenta responder onda sem entender de gente. E aí fica um bagulho raso pra caramba que não fala com absolutamente nada. E aí essa lógica vai se transmutar também em cultura organizacional, que aí ninguém entende nada, porque ninguém fala nada com nada, e aí vira essa grande bagunça que a gente tem. De um bando de gente falando um monte de coisa, de revolucionário de sofá e de marca que tem causa, mas no final das contas você sabe que é uma grande balela. Gente, eu acho que ninguém vai mais me contratar depois que eu falei isso. Mas Mas é isso. é como o Daniel estava falando, virou uma, como tem muita gente, muito empresário sacando essa cultura verde, por exemplo, aí o cara quer estar naquele eixo Nova York, Berlim, ando de bike, né? Perfeito. E assim, o cara não presta atenção em como esses mecanismos funcionam, mas ele quer estar nesse hype. Ele quer que a empresa dele seja bonitinha, seja descolada. E aí ele se vende, né? Ele se vende não, ele está disposto a pagar o preço que for para comprar essa imagem. E aí ele vai te contratar. Não, olha, eu quero um negócio assim, super descolado, etc. E quando você vai fazendo as devidas perguntas, como o Daniel também pontuou, você vai broxando, né? Você vai falando, putz, cara, mas e aí? Né? E eu, particularmente, tenho muito, eu acho que, entre aspas, esse problema. Até recentemente, com um cliente aí que a gente estava desenvolvendo um projeto, cara, eu vou tão para dentro do problema do cara, eu começo a ver tanta coisa ao redor daquilo que eu preciso parar e falar, não, eu não fui contratado para isso, infelizmente eu não posso entrar nesse terreno, não posso pontuar tantas essas coisas, porque senão eu tô fazendo uma consultoria gigantesca para o cara que, infelizmente, ele não está nem aí para isso. E ele, na verdade, quer ele quer só uma ferramenta X para ajudar um processo Y dele, sabe?
É aquele, quando você pensa demais, acaba se tornando um problema, né? E a gente que é cabeça pensante ali, que está sempre em cima do cliente, tentando fazer aquela observação global gigantesca, é inevitável a gente pensar em todos esses processos e questionar. E aí vem aquela nossa autoridade, aquela nossa arrogância intelectual, às vezes pode ocorrer isso também, é errado da gente enquanto profissional, mas às vezes ocorre, mas você acaba se debruçando num problema tão evidente do cliente que você fala, não é possível, cara. Não é possível que você quer se vender dessa forma e, cara, você como pessoa nem recicla o lixo da tua casa, sabe assim? Cara, Boa. isso é legal que você falou, até porque eu acredito que, como a gente tem muitas marcas hoje no mercado, tanto B2C quanto B2B, Uhum. e eu acho que a gente tem que ver o modelo de gestão dessas empresas, tá? Quando a gente pega um modelo de gestão muito voltado, pautado ali para venda, de fato, comercialzão, É, sabe? O CEO da empresa, ele é um diretor comercial já, né? isso. Puta, cara, é difícil de você mostrar para ele o valor do nosso trabalho muitas vezes, porque ele fala assim, putz, meu, é resultado, é KPI, é meta e vamos aí, né? Aham. Quando você já pega uma liderança ali, um cara que ele já, uma pessoa que já tem uma vivência muito mais voltada para o marketing e para o branding, fica tudo muito mais fácil, porque ele, lá de cima já vem um direcionamento muito voltado para isso que a gente trabalha, né? E aí essa pessoa, muitas vezes, ele não se contenta com o basicão, entendeu? Fala, Não, pô, isso aí que todo mundo faz, quero coisa criativa, quero coisa diferente, né? Então, tem uma coisa interessante, que até que a gente estava falando com o nosso conselheiro essa semana aqui, que é o lance da maturidade dos clientes, né? nossa, verdade. Então, ele até fala, meu, antes de você começar qualquer tipo de trabalho, ou se for uma proposta muito cabeluda aí, que você tem que perder muito tempo, tem que aplicar um assessment aí nesse cara, para saber que nível de maturidade ele se encontra, porque você vai falar lá com ele sobre branding, na cabeça dele o branding é uma marca, é um logo, é uma identidade, É, entendeu? E às vezes ele fala assim, cara, tô querendo fazer uma campanha aqui, ó, 15 anos de empresa, quero fazer uma campanha fodida, e eu quero puta, meu, eu pago. Daí você vai ver, tipo, cara, mas você não tá precisando de uma campanha de 15 anos. Você precisa primeiro saber quem você é, né? Na parte posicionamento da coisa, porque talvez você vai vender uma coisa que você não seja e tal. Então, assim, tem muita questão da maturidade dos clientes. Eu não sei se vocês concordam com isso, né? concordo, Daniel, Muito. concordo e acho que vem muito da pessoa física, né? Do PF ali. Isso reflete muito no posicionamento quando ele decide abrir uma empresa, quando ele decide criar uma marca. E aí, se a pessoa tem valores e compromissos rasos, isso fatalmente se reflete na empresa do cara. E aí, onde ele olha para números, é onde ele vai tentar observar o que é mais descolado, e aí ele vai apelar para esses mecanismos. Ah, o que, que hoje estão. Qual a ideia que estão comprando hoje? É essa ideia do verde? É essa ideia do, do super sustentável? Puta, eu quero montar um negócio desse, mas é isso. E aí o cara não tem a mínima o mínimo tato com isso, nem no dia a dia pessoal dele, né? Exato. Não é o dia a dia dele, né? Não é o dia a dia dele, ele quer empurrar isso para a marca. E aí, como a marca dele tem que dar resultado, ele quer vender, ele quer ficar rico, ele quer abrir franquia, daí ele se rende ao que tá, aos modismos, né? Que tem empresa que leva isso de forma séria, que já nasce com um comprometimento muito diferenciado, mas ele tenta copiar, ele tenta ser alguém que de longe ele não é. E eu observo isso muito, por exemplo, dentro desse mercado de carnes vegetais, né, que vem surgindo hoje em dia, toda essa a alimentação vegan, né, o mercado. Então tem gente que está em busca disso por grana, por um espaço, eles querem morder uma fatia do mercado, e aí eles falam, não, vamos jogar dentro
do sustentável, vamos fugir dessa questão agropecuária, vamos fugir das questões da carne para a gente abraçar essa fatia. E tem empresas que realmente nascem disso porque elas acreditam já desde a essência de todas as pessoas que compõem a empresa, é muito diferente. Quando você pega dois exemplos assim, é muito impactante isso. E, Bruno, a gente está tocando um ponto que a gente aqui no DIP gosta muito, que é o campo estratégico, né? Queria que você pudesse comentar um pouco, assim, qual o peso da estratégia, né? Vou até reformular, que não vai sair bom. Qual a importância da estratégia no seu processo criativo? Ela é fundamental para você organizar ideias, né? Eu acho que a estratégia ela tem o nível da estratégia interna, da tua organização interna enquanto empresa, e a estratégia de quando você vai pontuar isso para o cliente e dentro ainda de um trabalho. Então são vários níveis de estratégia, né? O teu pessoal, a tua estratégia de relacionamento com o cliente e aí como a estratégia do trabalho ela vai se desenrolar. É fundamental para você organizar os processos e você vir pontuando tudo desde um começo, desde daquele briefing, desde quando você começa a esticar os primeiros estudos, as primeiras pesquisas, mas falando da estratégia voltada para a resolução do trabalho, eu particularmente gosto de deixar sempre isso muito claro para o cliente, até nesses trabalhos recentes que a gente vem trocando, eu acho que essa nossa troca também fica claro em como a gente estabelece alguns processos e a nossa estratégia, principalmente de organização, ela resulta num produto final muito coeso, num circuito muito bem fechado, que dificilmente você cria brechas para o cliente contestar alguma coisa. É um impacto tão grande. Recentemente também a gente formulou um conceito de marca para um cliente que tem um canal na internet. E dentro de todo esse processo estratégico para compor a marca dele, chegou um momento em que, na apresentação, ele falou assim, cara, você tirou um monte de coisa da minha cabeça que nem eu sabia, da minha própria marca, do meu próprio mercado, né? Do meu próprio... Você falou um monte de coisa que talvez ocorra de uma maneira muito subliminar entre eu e o meu cliente, né? Entre o meu espectador, no caso, porque ele tem um canal no YouTube. Ele falou, cara, fantástico, e a gente criou todo um conceito verbal em como a marca dele ia se comportar perante a todo mundo que pudesse ver os vídeos dele, o conteúdo dele, essa relação das pessoas com informação, porque no fundo ele está passando informação para as pessoas, independente do tipo de vídeo. E eu acho que a estratégia foi fundamental para, não só nesse caso, como em todos, a gente chegar expondo todo esse arco de possibilidade da marca, como ela se comporta desde o visual até o verbal e não cria é difícil você ter uma negativa do cliente, é difícil você ter um não gostei disso, é difícil, sabe assim, é muito assertivo. Então a estratégia eu acho fundamental num processo organizacional, você ir por etapas, Perfeito. desde lá de baixo. Eu acho que isso para um trabalho sai um trabalho assim que você fica com um baita de um orgulho, porque você deixa o cliente travado, assim, né? No bom sentido. Boa. Muito top. E, cara, você pode falar pra gente, assim, quem que te inspira, quem que você olha e fala assim, porra, mano, eu sigo essas pessoas ou essa pessoa aqui porque me dá um gás, assim. Putz, Daniel, eu vou ser sincero para você, cara. As minhas inspirações, às vezes, ela vem de uns campos assim, nada muito relacionado ao mercado, por exemplo, publicitário em si, não vem muito daí. Eu acho que eu tenho referências assim de comportamento muito do mercado musical, por exemplo, como os artistas se portam,
como algumas pessoas do meio musical se portam, desde produtores musicais, por exemplo, eu tento, não que eu tento, né? Naturalmente me chama muito mais atenção isso e eu reverto para o meu trabalho do que propriamente dentro do mercado publicitário, que eu acho que conforme a gente vai envelhecendo dentro dele, alguma daquelas figuras lá atrás que te inspiravam, isso pelo menos para mim, tá? Quero também que vocês debatam isso e abram seus corações em relação a isso. Mas algumas coisas lá de trás que a gente observa, você vai vendo o quanto isso estava mascarado por uma falta de experiência, tudo aquilo que a gente achava muito lúdico, interessante, bacana, você começa a perceber que nem tudo é assim, mas não vou falar só não vou falar só do lado ruim, assim, mas eu acho que teve agências no passado, a DPZ, por exemplo, a história da DPZ foi uma agência e as pessoas que compunham a agência e, e de tudo que saiu de lá, eu acho que foi um grande exemplo, assim, de como eles cuidavam da ideia, principalmente. Eram campanhas, claro que hoje é tudo muito mais intenso, né? É tudo muito mais 360. Recentemente teve a ação do McDonald's dentro do Big Brother, realizada pela DPZ, que foi de um impacto assim gigantesco. Tinham 6 trend topics simultâneos, os meios de venda de lanche tudo travado. Então, assim, informação absurda, mas eu acho que quando a gente resgata aquela publicidade antiga, aquela publicidade raiz, a DPZ sempre foi muito simples no jeito de passar a ideia. E eles valorizavam muito a ideia. Num simples anúncio de revista, é um fundo chapado com uma letra helvética e sabe, uma ervilha no canto da página, falava pra caralho, sabe? Eu sinto falta É um isso pouco aí, disso. cara. Eu sinto falta um pouco disso Boa. hoje. Mas a DPZ, por Você- exemplo, e todas as pessoas que saíram dali, aquela velha guarda da publicidade, me inspiram até hoje. Eu acho que são dali dá para tirar case para o resto da vida toda, assim. Você sabia que eu fiz recentemente um curso na Escola Cuca com a Cuca, Marina Hertal, tá, né? E ela falava bastante um negócio que eu levei isso para levo até hoje. Ela falou, eu quando comecei a trabalhar na parte de redação e levava algumas, né, algumas assinaturas, alguns slogans assim, né, a uhum, chamada principal, eu levava pro meu chefe lá e eu achava que estava lindo, maravilhoso. Ele falava, repensa, repensa, repensa. Eu tinha escrito acho que umas 30 vezes aquele negócio. E até que chegou um dia, eu falei assim, na boa, meu, foda-se, tipo, é isso. Daí levava pra ele e falou assim, tá vendo? Você aprendeu. O ponto é, já estava bom desde o começo, porém, faltava uma explicação, faltava defender a ideia, é, né? Boa. Então, repensa, 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 tipo... Então, são coisas da velha guarda, como você fala. Tipo, é. meu, de novo, né? Não é o que vai dar mais view, e sim o que faz mais sentido. Porque, porra, as propagandas de antigamente, assim, elas traziam um impacto. Ainda hoje, você vê umas coisas assim que você fala, caraca, que legal isso. Mas antigamente tinha um peso maior. Claro que o nível de comunicação era tudo muito mais limitado, então o direcionamento para uma massa gigantesca era muito maior, né? Hoje você tem micro bolhas, micro públicos, então as comunicações são tudo mais focadinha, mais apertada, mas antes, quando era uma contracapa de Veja, era o anúncio na novela e meio que não tinha mais, né? E isso Acabou, impactava né? muito. E aí você via o valor das ideias, né? Esse ponto que você tocou, pô, é fundamental, assim, você criar o argumento necessário para você defender a sua ideia. Ela é boa, e ela deve ser boa, ela deve falar por si só, porque você nunca vai estar do lado do seu cartaz para explicar quando cada um tiver que ler. Então, ele tem que ser autossuficiente. Mas você defender a sua ideia vem muito do que eu falei agora há pouco. Quando você cria uma estratégia de composição do teu trabalho, também esses argumentos nascem com um peso e uma força que eles são incontestáveis. E não incontestáveis por não serem incontestáveis, mas é que está tudo muito bem amarrado e o teu cliente, sabe assim?
fecha contigo na hora e você estreita o laço profissional de uma maneira muito impactante, assim, que o cara vai dar um valor absurdo, não só pela ideia, mas como você trouxe várias outras coisas que tá ali por trás. Ô Bruno, você acha que a gente está vivendo um momento aqui de fábrica de cópias? Ô, louco. Ah, Ô louco, pra que isso, né? ô, louco. Sabe por quê, ô Daniel, a gente vive essa fábrica de cópia por causa, de novo, daquilo que eu falei agora há pouco do mercado publicitário. É constantemente imputando matemática de valor e preço em coisas que devem ser orgânicas e natural. Então, quando não te sobra tempo, quando não te sobra margem, você começa a copiar, você começa a fazer tudo de forma muito expressa. E é onde as ideias não fluem e você vai sempre fazer algo que já existe, porque você não tem nem tempo de estudar, você não tem tempo de pesquisar, o valor daquilo não vai cobrir caso você tenha esse tempo ou caso você crie esse tempo. Então, assim, realmente, há uma enxurrada de trabalho raso por conta dessa pressão. E eu não digo nem que seja culpa das pessoas que estão envolvidas, mas é culpa desse mercado. É culpa de como esse mercado mistura coisas que infelizmente não tem como misturar, né? Muito bem, muito bem. E Bruno, a gente já está chegando aqui no final, infelizmente, porque está muito bacana o papo, mas a gente sempre termina aqui com algo tipo Deep no Divã. Então, que legado você quer deixar para o mundo? Nossa, essa daí, essa pegou, né? Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem ou alguma prática é que saibam respeitar, principalmente se você vem desse meio onde você se identifica com a arte, com a expressão, né? A gente pode se expressar de tantas formas através de um texto, e desse texto vira roteiro, vira uma poesia, uma fotografia, uma pintura, um design. Eu acho que não deixe o mercado te sufocar, não deixe esse lado profissional baseado na matemática cobrir as suas possibilidades criativas. Eu já passei por isso, eventualmente eu me vejo às vezes preso nisso, e é péssimo, cara. Isso não tem, o tempo não recupera isso. Então, faça por onde de buscar elementos que enriqueçam o seu lado criativo, veja, né, quando for possível, lógico, vá ao cinema, vá a uma peça de teatro, leia, tente se expressar artisticamente da melhor forma possível. Isso, né, falando do meu ponto. Eu acho que o legado seria esse. Não deixem a matemática do tempo e dos valores te sufocar, porque isso não volta. Muito bom. Bruno, queria agradecer aí pelo seu tempo, pelo bate-papo, foi incrível. Porra, tomara que tenha sido mesmo. Não, foi ótimo. Com certeza, foi um dos melhores dips que a gente teve até hoje. E o Alvin sabe muito bem do que eu tô falando. Com certeza. Então é mais agradecer aí, agradecer seu tempo, pelas palavras aí, pelo conhecimento, né, que você trouxe pra gente. Porra, eu que agradeço pelo convite, fiquei lisonjeado e nervoso ao mesmo tempo, que você fica naquela coisa, putz, será que eu tenho o que falar, o que passar, né? Será que eu posso ser relevante além aqui do meu dia a dia, das coisas que eu faço? Mas, putz, espero que algum minuto dessa conversa aqui faça sentido para alguém e que mude a trajetória de alguém, né? Ou pelo menos mude uma hora da pessoa no dia a dia dela, já vai fazer todo sentido. Obrigado mesmo pelo convite, pessoal. Maravilha. Então, Bruno, obrigado, cara. É sempre um prazer imenso falar com você. Te admiro pra caramba. Parabéns pela tua jornada. Valeu. Obrigado por mais esse episódio. E, gente, muito em breve, mais um Deepcast incrível pra vocês. Até já! Valeu, tchau.